Para falar sobre os acontecimentos de 2018 na área da educação, nós convidamos a secretária de Educação e Cultura, Marilene Teodoro, que está com a gente aqui hoje nos estúdios da SGTV. Muito obrigada, Marilene, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Milena. Marilene, várias coisas aconteceram esse ano, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre os projetos que foram desenvolvidos na área da educação e sobre as capacitações. Bom, em 2018 nós conseguimos manter os projetos já iniciados há alguns anos, né? Como o projeto Professor Profissional dos Profissionais, que se trata de um projeto que os professores, a partir da prática pedagógica desenvolvida no final do ano, eles se inscrevem e há uma comissão que analisa esses projetos e eles são premiados. O objetivo desse projeto é o reconhecimento e a valorização dos professores. No entanto, a gente ainda não consegue premiar muitos, né? Por enquanto a gente tem só 4 categorias, com a colocação de primeiro, segundo e terceiro lugares. E são projetos muito interessantes. Nós continuamos também, né, com o projeto de educação integral, a Escola Municipal Professor José Antônio, que é uma escola de um espaço maior. Nós atendemos em tempo integral alunos de todas as outras escolas da rede municipal. Esse projeto, embora ele tenha sido, né, cancelado pelo governo federal, que era o projeto chamado Mais Educação, depois ele passou a chamar Novo Mais Educação, e nós tivemos apenas a Escola Municipal Lourdes Ladeira contemplada. No entanto, até hoje nós não recebemos nenhuma verba, mas o município, diante da necessidade, né, da nossa cidade, devido à questão agrícola, manteve por recurso próprio esse projeto e a gente tem a intenção de mantê-lo em 2019. Com relação a envolvimento, né, de projetos com capacitação, nós tivemos o curso de empreendedorismo em parceria com o Sebrae para os professores de 1º ao 5º ano, que teve uma feira que os professores apresentaram os projetos, depois esses professores elaboraram projetos para praticar com os alunos sobre empreendedorismo. Foi um ganho muito grande para o município, essa parceria com o Sebrae, uma vez que as crianças desenvolveram muito a questão da consciência financeira e mesmo o funcionamento, né, econômico da nossa sociedade. Nós tivemos também a continuidade do projeto de capacitação através do SEMA Aprende Brasil, com os professores de educação infantil e creche, e aprimoramos um pouquinho a capacitação dos professores da educação fundamental e infantil também, organizando as escolas de maneira que esses professores, dentro do próprio horário de trabalho, sem perda para o aluno, eles se reúnem com o supervisor. Então, por exemplo, quando o aluno está com aula especializada, como de educação física, de literatura ou informática, essas 3 turmas, elas estão com o supervisor. E a gente organizou de maneira que, por exemplo, 3 primeiros anos. Então, os 3 professores de primeiros anos sentam com o supervisor e ali eles têm um bom tempo para conversar, estudar, né? Nós planejamos também um estudo e para discutir casos de alunos e pensar em estratégias para melhorar a prática dele do dia a dia. Esse tempo é bem importante, né, Marilene? Um tempo para parar e fazer planejamento, pensar em estratégia. Eu acho que a troca de informações, ela é muito importante. Porque às vezes o professor ele na correria do dia a dia, ele enfrenta um problema com o aluno e como ele está vivenciando aquele problema, às vezes ele não vê um caminho, uma saída. Quando você senta com um colega de trabalho, partilha aquela situação. Às vezes aquele colega já vivenciou em outro momento, às vezes aquele colega já tem uma experiência maior e ele troca, né? E eu acho que essa partilha, ela sempre, todo mundo cresce com ela, né? E as crianças ganham muito com isso. E ainda tem a presença do supervisor, né? Ele tem espaço para fazer o papel dele mesmo. E em relação aos eventos que aconteceram, que foram promovidos pela educação esse ano? Bom, nós tivemos, né, aí já o 5º seminário de educação que acontece no início do ano, que também, assim, é um evento pensado com muito carinho para os nossos professores.
A gente organiza de maneira que venha a São Gotardo pessoas, né, estudiosos da área da educação. Grandes nomes já vieram a São Gotardo, como Celso Antunes, Celso Furtado, nossa, são vários, né? Também na área motivacional nós já tivemos Leila Navarro. Então, assim, a gente procura sempre trazer palestrantes da área técnica, mais pedagógica, e também na área motivacional. Esse evento ele acontece no início do ano. O objetivo dele é exatamente esse, né? Fazer com que o professor tenha um momento ali de reflexão, né, a respeito da sua carreira, e também que ele se sinta valorizado, porque muitas vezes o profissional não tem condições de ir uma palestra numa outra cidade. E esse projeto, ele começou assim, eu sempre questionava, né, que às vezes você sai da cidade, 1, 2, 3 pessoas, e vai no evento fora, e aquilo fica só com você. Então, por que não trazer a pessoa até São Gotardo, que poderia atender todo o público? Nós já fizemos esse seminário com a presença de escolas particulares, escolas estaduais e municipais, quer dizer, toda a classe educacional de São Gotardo. Nós tivemos também o seminário de educação inclusiva, que aconteceu em agosto, que é um seminário que tem mais um foco, né, na educação inclusiva mesmo, porque é um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje. E São Gotardo está um pouquinho à frente nesse aspecto, né? Quando a gente conversa com municípios vizinhos, nós percebemos que o trabalho de educação inclusiva, as nossas professoras das salas de recursos multifuncionais, professor apoio, a própria equipe, né, do departamento de inclusão, nós temos a terapeuta ocupacional, nós temos a psicopedagoga, nós temos a coordenadora que ela é neuropsicopedagoga. Então, assim, é uma equipe muito estruturada e a gente tem colhido frutos, né? Hoje mesmo a professora me mostrou um vídeo de uma criança que nós temos no município, ela está conosco desde os 4 anos, e hoje ela está no 2º ano, um autista, ele está lendo, inclusive lendo na frente para a turma toda ouvir, sabe? Então, isso para a gente é uma realização muito grande, ver que esse trabalho conta gotas, mas ele dá resultado. Um trabalho importante, né? Muito importante, sabe? Realmente, quando a criança ela tem a oportunidade de desenvolver as suas habilidades, ela desenvolve. Então, tem que dar a oportunidade para qualquer tipo de criança, de qualquer nível social, né? Com diagnóstico, com laudo, sabe? Isso é o menos importante. O mais importante é oportunizar. Teve também um teatro, não foi lá na Escola José Antônio? Sim, esses módulos de capacitação dos professores de educação infantil, como que ele acontece? O Sistema Aprende Brasil traz um profissional deles, especializado, e um grupo de professores fica com esse profissional, e outro grupo de professores fica com profissionais de uma escola. Então, cada escola teve a oportunidade de organizar um trabalho de capacitação para os seus colegas, que partisse da prática daquilo que eles desenvolveram, né? Então, na Escola Municipal Professor José Antônio, foi sobre leitura, a importância da leitura, e elas aproveitaram, né, e nos presentearam com o teatro. Se as coisas fossem mães. Exatamente. Em relação aos eventos que aconteceram nas escolas e que envolveram os alunos, aconteceu uma vitrine cultural recentemente, né? Bom, a vitrine cultural ela é também um projeto, né, que ele iniciou com o objetivo de levar a família para dentro da escola, porque a escola às vezes ela se sente muito sozinha, né? Nós temos pais que vai à escola o dia de fazer matrícula do aluno, ele não volta à escola nunca mais. Então, nós pensamos, gente, a gente tem que criar atrativos, né? Então, a vitrine cultural foi para isso, para atrair o pai para dentro da escola. Também é um evento que a escola pensa no início do ano, e ele é aliado a uma prática pedagógica. E o dia da vitrine é a culminância dessa prática com a participação da família. Nós já tivemos, assim, vitrines, cada ano surpreende mais um pouco, né? Esse ano nós tivemos uma vitrine lá na Cecília Meireles, que foi a respeito, né, dos nossos
pintores. A gente já teve uma vitrine muito interessante lá na Escola Municipal Professor José Antônio, porque lá nós temos muitos alunos oriundos do Maranhão. Então eles fizeram uma vitrine que foram expostos pratos típicos do Maranhão. Então foi de uma riqueza muito grande, uma troca muito, muito legal. Aprendendo com a cultura deles. Exato. E também uma inovação que nós tivemos esse ano, que foi muito positiva, que nós fizemos o chamado primeiro JESG, Jogos Escolares Infantis de São Gotardo. Os professores de educação física, assim, brilharam, sabe? Foram modalidades como circuito, modalidades queimada para crianças, né, menores. E foi muito legal, porque os alunos, assim, ficaram muito motivados, a gente viu o entusiasmo das crianças, né, e foi o primeiro ano. Mas a gente percebe, assim, que a gente pretende fazer o ano que vem e também aprimorar um pouco mais as modalidades, principalmente na área da inclusão. E teve também a gincana socioeducativa. Isso, o setor de cultura, né, promoveu esse ano a primeira gincana socioeducativa, que ela foi pensada em parceria com todas as secretarias. Então, assim, quem organizou a gincana foi o setor de cultura. No entanto, ela teve envolvimento de todas as secretarias. Então, nós tivemos provas como, por exemplo, setor de obras. A prova foi educação no trânsito. Secretaria de saúde. A prova foi voltada para a questão da vacinação, cartão de vacina, para colocar as vacinas em dia, né? Meio ambiente, foi a prova do arborização do balneário com as florestas, né? Com os bosques, com o nome das equipes, sabe? Então foram plantadas muitas árvores lá. E nós fomos, né? Cada secretaria, de acordo com a sua demanda, ia propondo, e o setor de cultura pensava as provas para aquela secretaria. Então envolveu todo mundo. E agora nós estamos tendo a premiação, né? Os meninos da primeira, que ficaram em primeiro lugar, das equipes, já foram para Inhotim, que foi uma viagem riquíssima. Agora nós vamos ter, já tivemos a rodada de pizza, que foi muito legal. Nós tivemos 20 crianças que nunca tinham entrado no local onde teve esse rodízio de pizza. E são de São Gotardo. Então, as crianças muito felizes. São coisas tão simples que a gente pensa assim, né? Nós olhamos para a nossa cidade, é uma cidade pequena. A gente pensa que não existe algumas situações aqui que elas existem. Crianças que nunca tinham comido um pedaço de pizza. Que não sabiam o que era uma pizza, né? Isso faz parte da nossa cultura, né? A pizza já é da cultura brasileira, pelo né? menos uma vez na vida. Exato, né? A pessoa tem que... a pessoa faz parte, né, do crescimento nosso. Então, assim, foi, além do aprendizado durante a gincana, a própria premiação foi pensada no aspecto cultural. E agora a gente vai ter, semana que vem, a premiação com o cinema em Patos de Minas. Também a gente tem certeza que vai oportunizar para muitas crianças que nunca foram ao cinema. Marilene, durante a gincana socioeducativa, os alunos também juntaram livros. Sim, foi a prova do setor de cultura. Foi uma prova, né, que a gente teve, que era a aquisição de livros com o objetivo de melhorar a biblioteca pública e também a biblioteca escolar, porque esses livros serão divididos entre a biblioteca pública e a própria escola. 50% para cada biblioteca, de acordo com a faixa etária da criança. Então, vamos imaginar, né? Se foi uma creche, se essa creche arrecadou 400 livros, ela vai ter 200 livros só adequado para a faixa etária dela. E foi surpreendente. Assim, o número de livros doados foi uma coisa espantosa, inesperada, assim, uma coisa positiva. Mas foi muito interessante. O envolvimento das escolas foi grande. Esse ano teve também o envolvimento dos alunos das escolas municipais com as fanfarras. Sim, né, no aniversário da cidade, uma das comemorações, nós já fomos para o terceiro, se eu não me engano, terceiro ou quarto encontro de fanfarras, que nós tivemos aí vários municípios vizinhos, né, que participaram conosco, que se apresentaram, e também tivemos a apresentação de 2 bandas marciais.
O encontro de fanfarras, o objetivo que a gente tem, porque eles treinam a fanfarra toda semana, é despertar mesmo, né, a questão, além da musicalidade, da interação em equipe, né, oferecer um tipo de lazer para essas crianças e para esses adolescentes. Ter uma opção a mais, né, sem custo nenhum. E a gente também tem a escola de música, né, lá no Prédio Amarelo, que é gratuita, tem aula de violão, aula de canto, né? Inclusive nós vamos ter agora a apresentação na semana que vem, a partir da semana que vem, do coral da Educação Integral lá da Escola José Antônio, que está muito lindo. Nós temos a Seresta também que treina, né, que ensaia à noite, às segundas-feiras à noite lá no Prédio Amarelo. Esses dias mesmo, eu saindo, uma pessoa entrou e falou assim, nossa gente, isso aqui para mim é uma terapia. Eu não gosto de faltar de maneira nenhuma. Então fica também o convite para a população, né, que é uma terapia. E que é de graça também, isso, né? Sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Inclusive, quem tem interesse em tocar instrumento de sopro, nós temos inúmeros instrumentos de sopro lá e o professor para ensinar. Então a gente está precisando de aluno. Que bom, né? Muito bom. Então, outro evento que a Secretaria de Cultura, de Educação e Cultura promoveu foi o Festival de Música. Sim, o Festival de Música, ele é um evento grandioso, assim, para a nossa região. Inclusive, né, a gente já tem pessoas ligando, pedindo, assim, orientações, como que vocês organizam? E também é para fomentar essa questão da música e promover o lazer, sabe? Principalmente estimular e valorizar os músicos de São Gotardo. Exato. Tem um espaço, né, para eles se apresentarem. E qual foi, Marilene, o resultado do trabalho? Bom, o Festival de Música, a premiação era a gravação da música em CD, e agora nós já tivemos, né, até a promoção dessas músicas através da Rádio Positiva. Então essas músicas já estão veiculando. Além disso, a gente tem muita procura de pessoas já perguntando, o ano que vem vai ter? Então, realmente está fomentando a música na cidade. E a gente está conhecendo os artistas da terra. É muito interessante a quantidade de músicos que nós temos em São Gotardo. E que a gente nem sabia, Nem sabia, assim, sabe? Eu fico impressionada. Pessoas que ensaiam por conta própria, sabe? E a gente não sabe que essas pessoas existem, né? E esse espaço é exatamente para elas se mostrarem. Eu acho que é muito importante as pessoas se conscientizarem disso. O Festival de Música é para elas. É para elas participarem, é para elas se divertirem, é para elas mostrarem o trabalho delas. Não é exatamente para você ir lá e ganhar. Né? É um momento de participação, de mostrar o trabalho, de divulgação, porque esse mundo da música, ele é muito relativo, né? Às vezes a pessoa não ganhou lá, mas ela que vai conseguir o sucesso, né? Porque o júri são pessoas realmente especializadas, mas isso é muito... assim, não dá para falar assim, porque eu não fui, eu não consegui no Festival de Música, não significa que eu não tenha talento, de maneira nenhuma. Né? Então, a Secretaria de Cultura também está promovendo os contos de museu que começaram esse ano. Sim, os contos de museu é exatamente para resgatar a nossa história. Então, várias pessoas, né, da nossa comunidade já foi falado sobre Congado, Folia de Reis, sobre a própria história, né, da cidade, sobre a história aqui da SGTV. Então, assim, a gente fica garimpando as pessoas, né? E se alguém tiver interesse em contar algo particular de São Gotardo, sobre a nossa formação, sobre a história de uma instituição da cidade, nós estamos lá de portas abertas. O conto dos contos de museu é exatamente para isso, para as pessoas terem um espaço para conhecer a nossa própria história. E os contos de museu têm envolvido também alunos das escolas. Sim, sempre que a gente promove um conto de museu, é em parceria com uma turma de uma determinada escola. Então os alunos vão, ouvem, trocam ideias, debatem. As escolas passaram esse ano por algumas melhorias físicas. O que foi que mudou, que melhorou? Bom, cada ano a gente vai fazendo uma coisinha, né, um pouquinho em cada escola.
Nós tivemos na escola Lourdes Ladeira, né, não esse ano, mas a gente construiu quadra, cobriu quadra. A escola, em parceria com a escola, com recurso dela, em parceria com a prefeitura, mudou, reformou a secretaria, ficou, sabe, ficou uma escola assim, mais agradável, aconchegante, mais que era, né? Nós já reformamos o CMEI Ana Maria Ordones, também com ampliação. Ampliamos o CMEI Ana Maria, o CMEI Primeiros Passos. Nós reformamos a Escola Municipal Sonho Meu. E agora nós vamos começar uma reforma lá na Escola Municipal Iraci José Ferreira. As quadras também ganharam cobertura esse ano. Sim, agora nós temos, né, as escolas municipais, exceto creches, todas elas já têm quadra coberta. E em relação ao atendimento, à demanda escolar, não teve nenhum problema esse ano? Bom, em São Gotardo não, né? Em São Gotardo a gente realmente, nós temos mais salas que a demanda. Nós temos assim, um atendimento muito tranquilo, né? Em Guarda dos Ferreiros é preocupante, porque nós temos lá uma demanda enorme. A escola estadual lá não consegue atender tudo. São Gotardo tem um CMEI, que é um pró-infância, para atender creche e educação infantil, e o município do Rio Paranaíba inaugurou há pouco tempo também um CMEI. Então, qual que é a lacuna que existe em Guarda dos Ferreiros? São as séries iniciais de educação fundamental, do 1º ao 5º ano. Para sanar essa dificuldade, o município de São Gotardo já licitou uma escola lá de 12 salas, já pensando em tempo integral, porque lá existe a demanda de tempo integral, que a gente pretende começar a construir logo no início do ano de 2019, e construímos também 4 salas no espaço do CMEI de Ogina. Essas 4 salas foram construídas com recurso próprio, então elas são salas que foram construídas para atender a demanda de 1º ao 5º ano, até nós, né, conseguimos construir a escola de 12 salas. Enquanto isso, tem o transporte escolar, que também tem atendido muitas crianças. Sim. O transporte escolar lá, nós levamos alunos para Sinfrônio Bahia, lá na Capelinha, porque lá tem tempo integral, então lá existe uma demanda de tempo integral. Então, muitos pais preferem levar para a Capelinha, porque tem tempo integral, do que deixar em Guarda dos Ferreiros quando tem vaga, ou trazer para São Gotardo sem tempo integral. Então, a gente levou. Para 2019 não será necessário, porque a escola Hermenegildo vai ter tempo integral. Então, foi um ganho muito positivo para a comunidade. E também nós trazemos 100 crianças, né, que agora já vão para o 5º ano, 4º e 5º anos, para São Gotardo, para atender em tempo integral. O transporte também tem sido suficiente para atender a demanda? Não, o transporte ele é enorme. Nós temos, né, 32 linhas licitadas em São Gotardo, e ainda temos os ônibus, né, do caminho da escola, que é do município, que são motoristas, né, contratados pelo município. Só que o que acontece aqui em São Gotardo? A cidade cresceu e nós não temos transporte coletivo. Então, às vezes o pai mora lá no bairro Santa Terezinha e não quer que o filho estude no José Caetano, por exemplo. Ele quer que o filho dele estude lá nos Oscar Prados. E aí ele vai procurar transporte, mas não tem como. Porque, assim, o PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, ele é mínimo, o recurso é mínimo. Às vezes o recurso dá para pagar 1 mês de transporte no ano, 2 meses. A previsão nossa de transporte para o ano que vem é ficar em mais de 2 milhões. Qual é o balanço geral desse ano para educação e cultura? Bom, não foi um ano negativo, foi um ano bom, né? Nós conseguimos aí desenvolver aquilo que foi planejado, mas foi um ano difícil, porque nós tivemos alguns recursos que não foram, né, devolvidos para o município. Então nós fomos assim, foi um ano de muita angústia. A gente pensava, planejava, mas sempre ficava assim, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Então foi muito sufocante, foi um ano pesado. Mas assim, a gente termina com um saldo positivo, sim, né? Por você ter todos os projetos
encerrados. Eu estou dando agora um feedback nas escolas, depois de uma autoavaliação que elas fizeram, e essa autoavaliação revela, sim, que os professores estão se sentindo bem, sabe? Se sentindo valorizados, tem espaço para fazer um bom trabalho. Então, isso é muito bom. Quais foram os principais desafios de 2018? Além da questão financeira, porque foi um ano que a gente trabalhou, sim, muito apertado financeiramente, e agora a gente está mais apertado ainda, sem perspectiva, né, do que fazer. Então, por exemplo, até dia 20, 25 de janeiro, eu não tenho condições de falar nada como que vai ser. Lógico que nós vamos fazer todo um planejamento e tudo, mas depois disso é que a gente vai ver assim, o que que nós podemos levar para frente, adiante, né? Além disso, um desafio muito grande que nós enfrentamos, 2 desafios que eu vejo hoje, né, na rede municipal. Os nossos alunos que entram e saem, sabe? É muito rodízio de aluno. Eles entram, a gente às vezes precisa até abrir uma turma e depois eles vão embora. Então, hoje nós estamos com 4.000 alunos, né? O último mês de setembro, se eu não me engano, a gente estava com 3.860, sabe? Provavelmente hoje, uns 200 já não estão, porque chega final do ano, eles vão embora. Eles não esperam o ano letivo encerrar, e esse aluno volta o ano que vem. Então, é um desafio muito grande para nós lidar com essa situação. Sabe? Já diminuiu muito, porque eles entravam e saíam muito mais. Hoje, pelo menos, eles ficam um tempo maior nas escolas. E outro desafio é a questão mesmo do professor, né? Essa questão do professor lidar com essa demanda da sala de aula hoje, porque as famílias estão muito omissas. Então, o professor está muito sobrecarregado. E, querendo ou não, isso aumenta muito o desgaste do professor. Ele tem que ser muito resiliente para suportar isso. E às vezes ele começa a assumir cargas que não é da profissão dele, porque ele vê o problema ali, né? E o problema está na porta dele e não tem como. E às vezes ele se sente mãos atadas, por quê? Porque não dá para fazer o papel da família. Isso adoece muito os professores. Então a gente tem um desafio muito grande que é com relação ao número de atestados dos professores. Sabe? Porque isso gera uma perda... Um estresse, né? Uma perda de qualidade, né? Para o aluno. Não tem continuidade. Exato. Né? E assim, esse desafio a gente não sabe ainda, né? A gente ainda não vê uma solução. Quais são as expectativas para o ano que está chegando, para 2019? A gente sempre tem muita esperança, né? Acho que o profissional da educação, ele é o profissional da esperança. Ele nunca acha que não vai dar certo. A gente sempre acredita que a gente vai conseguir realizar. Eu vou, assim, para o ano de 2019, querendo fazer muito. Tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para conquistar. A equipe da rede municipal, ela é uma equipe muito boa de serviço. A gente pode falar assim que 80% dos profissionais da rede municipal são profissionais comprometidos com a educação. E que estão bem articulados. E assim, são pessoas que se dedicam muito. Então, é lógico que eu vou com muita esperança para 2019, né? Minha expectativa é assim, que a gente possa aprimorar aquilo que já foi iniciado e que a gente comece... E quem sabe até termine a Escola de Guarda dos Ferreiros e a reforma da Escola Municipal Iraci José Ferreira. O fato é que esse ano, você estava me falando aqui que o Estado já tinha cortado algumas verbas, já está devedor com a educação, e o governo federal também agora parece que não está repassando verba para a educação, né? Diminuiu. O governo federal, o projeto... da educação integral, que era o Mais Educação, quando nós iniciamos o projeto, todas as escolas do município tinham esse projeto. Depois ele mudou para Novo Mais Educação, e diminuiu a verba. E depois ele cortou as escolas. Então, para esse ano, nós tivemos só uma escola contemplada, mas o dinheiro não veio. Né? Então, não resolveu. E o município acabou assumindo mais essa. Sim.
O município acabou abraçando mais essa causa, porque não tem como, sabe? São Gotardo precisa de tempo integral, não tem jeito. Muito obrigada, Marilene, pela sua presença aqui com a gente hoje na SGTV. Eu agradeço muito a oportunidade, é sempre bom a gente falar um pouquinho, que até quando a gente fala, a gente acaba refletindo, né? E eu quero aproveitar também e agradecer assim, toda a equipe da cultura, da Secretaria de Educação, das escolas que trabalham com a gente, porque são pessoas muito comprometidas com a nossa cidade.